Em 2007, desenhando Luffy com um tapa-olho, Eiichiro Oda disse as palavras: "No final de One Piece, terá um pirata que vai aparecer com um tapa-olho. Eu tô me coçando pra desenhar esse personagem. Portanto, quando um pirata de tapa-olho aparecer, saiba que a gente está perto do fim de One Piece." Pois é, ele falou isso em 2007, mais de 17 anos atrás. E agora, no capítulo 1122, a gente começa a realmente ver Joy Boy através das suas silhuetas, especulando-se muito. Será que o primeiro pirata, como o Vegapunk revelou, de fato tem um tapa-olho? A gente sabe que o estereótipo do pirata clássico, aqui no ocidente, no mínimo, né, considerando os bucaneiros e realmente as embarcações que tomaram os mares entre os séculos XV e XVII, nós temos aquela imagem clássica: perna de pau, tapa-olho, talvez uma mão de gancho, que nem o Capitão Gancho do Peter Pan, e talvez um papagaiozinho. E como o Joy Boy é o primeiro pirata, é justo ele ter todas essas características, né? Acho que até por isso o JJ Matias perguntou: o Joy Boy tem perna de pau ou é canela seca e pula treino de perna? Pois é, JJ. Canela seca e pula um treino de perna, a gente já tem o nosso querido Kaido. Nosso querido Kaido com aquelas suas canelinhas magras e o seu torso de corneto. No entanto, eu acho que essa ideia do Joy Boy, o pirata estereotípico, isso é muito maneiro. Ele pode ter uma personalidade divertida, maneira, bonachona, talvez lembrar um pouco Shanks, talvez lembrar um pouco Luffy, talvez ser uma mistura de dois, talvez uma mistura dos três, sem a gente contar o Roger junto, mas nessa mesma imagem que o Oda fala sobre esse pirata e desenha o Luffy com um tapa-olho, logo em cima a gente vê ele desenhar um pirata que lembra muito o Roger, né, que parece bem estereotípico, e como ele seria com um tapa-olho. Então, essa pergunta, pra mim, apontaria pra uma perna de pau. Por mais paia que possa soar, acho que, sei lá, se o Joy Boy tivesse uma perna de pau, talvez seria divertido. Ou quem sabe, a gente acompanha as lutas, as batalhas de Joy Boy, e a gente veja a sua jornada e como isso pode ter custado pra ele fisicamente, mas como ele nunca perde o espírito, a vontade dele nunca é quebrada. A gente teve uma sequência de mais ou menos 10 capítulos contando o flashback do Kuma. Também tivemos uma sequência extensa no flashback do Oden, onde boa parte passamos junto com Roger. Por que não, então, uma sequência de 20, 25 capítulos para realmente curtirmos a jornada de Joy Boy, entendermos o passado, compreendermos o século perdido e também o conflito com Imu, quem era Joy Boy e o que custou para ele essa jornada que afeta até hoje todas as pessoas do mundo. E aí imagina no processo, a gente vê o Joy Boy perder um olho, a gente vê ele perder uma perna, ele bota o tapa-olho, ele bota a perna de pau, daqui a pouco tem um papagaio, daqui a pouco ele perde a mão, daqui a pouco é o Capitão Gancho, acho que ia ser divertido. Mas óbvio, a resposta final é: em silhueta de Eiichiro Oda não se bota muita fé. Ele é um mestre de meter umas silhuetas malucas e revelar personagens com designs completamente diferentes. Então, vamos ficar de olho. O Moisés XZZ perguntou: você não acha que seria exagero ter uma sexta marcha, né? Um Gear 6, uma evolução do G5? Acho que não encaixaria, apenas minha opinião. Então, não sou perguntando a sua opinião dele. O fato é o seguinte: vamos ser analítico. No capítulo 784, o Luffy revela o Gear 4. E a partir daí, ele só vai ter realmente um upgrade oficial no Gear 50, né? No capítulo 1044. Isso aí dá mais ou menos 260 capítulos de distância entre um e outro. O que em tempo da vida real é mais ou menos uns 7 anos, 6, 7 anos, por aí. No entanto, nesses 6, 7 anos, o Luffy mostrou muitas variações do Gear 4. Ele mostrou o Snake Man, ele mostrou o Boundman, ele mostrou o Tankman. Tem diversas versões do Gear 4 com diversas aplicações. Então, a técnica, naturalmente, vai se aprimorando conforme novos desafios, novos personagens poderosos aparecem. A gente viu o Cracker, a gente viu o Katakuri, a gente viu diversos personagens que desafiaram os poderes do Gear 4. Contra o Doflamingo, parecia um poder roubado, que simplesmente ele poderia destruir o Doflamingo a qualquer momento se ele tivesse usando. No entanto, depois disso, a gente viu que o nível de poder foi cada vez escalonando mais. A gente está agora no capítulo 1122. E a gente sabe que o One Piece está caminhando para as suas últimas sagas. No entanto, é difícil imaginar o One Piece acabando em 50, 60 capítulos, né? Só Egghead, que supostamente é um arco de transição, já é o segundo ou terceiro arco mais longo da história. Ou seja,
a gente pode esperar arcos longos e poderosos e importantes a partir de agora. E considerando que a gente ainda tem que passar em Elbaf, fazer a corrida até o final, ter a guerra final, Laugh Tale, encontrar One Piece, eu sinceramente não consigo imaginar menos de 250 capítulos pra resolver isso tudo. 250 capítulos são mais ou menos uns 6, 7 anos também, por aí. Se a gente ficar só com o Gear 50 esse tempo todo, vai ser entediante. Por que o mesmo poder que derrotou o Kaido vai conseguir derrotar o Shanks, vai conseguir derrotar o Barba Negra e vai ficar por isso mesmo? Acho que seria muito unidimensional e o Oda é muito criativo, muito biruta. Então, por mais que o Gear 50 seja essa expansão da liberdade absoluta, da loucura, eu acho que até o final, pra gente ter um escalonamento no nível de poder, pra gente ter mais desafios, pra gente ter mais coisas interessantes, vão ter novas formas. Necessariamente um Gear 60? Não sei. Mas olha, sinceramente, se tiver um Gear Reverse ou um Gear 60, eu não vou ficar tão surpreso assim. Primeiro porque no carro, o carro brabo tem 6 marchas. Segundo que eu acho que é a progressão natural da história. Com o escalonamento de poder, você precisa de novas transformações do seu protagonista. Por mais que o Gear 50 seja uma coisa histórica, única e particularmente especial e talvez até um pouco difícil de escrever, o Oda é hiper criativo e eu acho que a gente vai ter novas formas, novas habilidades e eventualmente, quem sabe, um novo poder, um Gear 60. Lohan Silva 1807. Acha que o Luffy pode encontrar o Shanks fazendo algo vilanesco e ele achar que é o Shanks? Cara, eu acho que é difícil imaginar esse cenário, né? O Luffy, obviamente, não aceitaria que o Shanks fizesse alguma maldade na frente dele, porque o Luffy é uma pessoa do bem. Então, por mais que ele ame o Shanks, ele ia ficar revoltado e querer impedir isso. E aí, o Luffy poderia se confundir, porque ele é um pouco burro, sim. Mas, eventualmente, talvez ele ligasse os pontinhos e percebesse que o Shanks não faria algo tão cruel. No entanto, cara, é uma galhofa que meio que soa como One Piece, é muito bobo, é muito brega. Mas, cara, soa como One Piece e sendo feito talvez num enredo cômico possa ser interessante. No entanto, eu não consigo imaginar o Oda botando um Shanks pra fingir que é o Shanks, pra fazer maldade, pra enganar o Luffy. Eu acho que é uma loucura isso. O Flashway Underline perguntou, Luffy pode ser um clone de Joy Boy? Ah, não, cara. O clone? Não. Não. Clone não. Davi SP. De quem é o chapéu gigante em Marijoa? Então, muito provavelmente é o do Joy Boy mesmo. Talvez o Imu tenha ali um troféu de guerra, né? Você ter destruído, matado o Joy Boy, acabado com seus sonhos, que nem o Kobe falou do Luffy. E aí você guarda esse símbolo, né? O tesouro dessa pessoa. Isso realmente pode indicar que o Joy Boy é um bucaneiro, que é um gigante. Muita gente está falando sobre a proporção entre o Emmet e o Joy Boy, mas eu recomendo vocês verem um vídeo do Lip sobre as maiores criaturas de One Piece e talvez você perceba que... olha o que eu vou falar agora, hein? Poucas pessoas talvez estejam ligadas, mas Game of Thrones, ele se pauta muito num realismo fictício, né? Era medieval, é fantasia, tem dragão, mas tem um realismo ali, né? Pessoas se infectam, morrem aleatoriamente, doença e tal, bacana. Só que esse realismo sempre vai bater de frente com magia. E eu acho que às vezes coisas muito grandiosas, muito épicas, acabam deixando a gente perdido. Por exemplo, lembra da muralha do Game of Thrones? Onde o Jon Snow ficava lá, boladão? Então, no livro ela tem 215 metros de altura. E, eventualmente, os caras lá escalam na mão, assim, sabe? Ou seja, é uma coisa que é, tipo, pra ser uma ficção, né? Pra ser um muro mágico que impede os White Walkers e tal. Mas quando você começa a falar de proporção, fica uma coisa boba. Tipo, o Jon Snow sobe lá de elevadorzinho, ou então tu sobe de escada, assim, 215 metros, e, tipo, é uma coisa natural, casual, que as pessoas fazem todo dia. E aí, quando você começa a botar no papel, você fala, cara, isso aqui é uma insanidade. Eu acho que proporção em One Piece pode chegar um pouco aí também, tá ligado? Tipo assim, o Joy Boy, ele era um gigante, mas aí se você olhar aqui, ele parece ser menor, e a espada do Oden é do tamanho do Zoro também, o Oden tinha 3 metros de altura, e o Zoro tem 80. Gente, licença poética, o tamanho do bagulho é o tamanho dos bagulhos. Ô Fladon, qual modalidade olímpica cada chapéu de palha ganharia ouro? Essa é boa, hein? Pô, Sanji teria que ganhar os 100 metros rasos, né? Ou ele perderia pro Kizaru? Não, tá, vamos botar então os personagens de One Piece no mundo das Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas de Paris 2024. O Sop, tiro ao alvo, tiro com arco, qualquer tiro, tem que dar ele. Tem que ser o Sop. Robin,
handball. Handball, vôlei de praia. Qualquer coisa que ela possa pular e usar 8 mãos pra dar um bloco, ou pra agarrar o gol, ou pra arremessar de qualquer lugar, da Robin. Frank, arremesso, né, de peso, levantamento de peso. Eu não sei se tem levantamento de peso esse ano nas Olimpíadas, mas enfim. Arremessar as paradas, né, o Frank pode usar até coisas robóticas pra roubar isso aí. Zoro esgrima, né? O Zoro na esgrima ia ser imbatível em todas as modalidades. Nami na vela. Caraca, Nami na vela, hein? Imagina, ia ser muito hype. Pode até arrumar um assistentezinho ali. Nami na vela seria absurdo. Chopper Karate Point no Taekwondo ia ser bom, ia ser engraçado. Acho que não tem Karate nas Olimpíadas. Tem Taekwondo? Não lembro. Bom, qualquer coisa, bota o Chopper Monster Point no Judô, que também ia ser bom. Ah não, Judô tinha que ser o Jinbe. Caraca, Jinbe no Judô, no peso pesado, ia ganhar tudo, ia medalhar, ia ser ouro. Brook também é bem na esgrima, mas eu vou ser criativo. Imagina o Brook na maratona aquática, correndo por cima d'água. Esquece, pô. Ninguém para o Brook. No triatlo, é Brook, pô. Se tem água, é Brook, ele corre por cima d'água. Tirando natação, que tem a obrigação de ter movimento, né? Aí o coitado do Akumado vai rodar. Luffy no box, F, oponente. Então é isso, galera. Esses seriam os chapéus de palha que medalhariam em todas as competições olímpicas. Pode confiar. João Luiz _RN. Haki de Shanks equipara o Joy Boy? Por que contra o Kid se formou uma águia em Shanks? João, não tá vendo os reviews dos episódios, João. Veja, João. Olha só, não foi um haki de águia. Na verdade, aquilo foi uma representação do grifo, né? Que é uma criatura mitológica que aparentemente é representada na espada, no sabre do Shanks, que se chama Grifão. Então, na hora de usar aquele haki do rei lá, os animadores da Toei Animation, do anime de One Piece, com a sua licença poética, claro, decidiram fazer o poder representado por um grifão chegando, mas no mangá não tem essa criatura. Agora, o haki do rei do Shanks se compara ao do Joy Boy? Pra mim, sim. Pra mim, explicitamente, sim. Porque a gente viu que foi um haki do rei mais poderoso Joy Boy, que ele guardou e tal, e que teve um efeito absurdo nos Gorosei. Mas o Shanks fez uma coisa bem parecida contra o Aramaki. O Oda sempre tem esse padrão de fazer a parada mais rudimentar e depois ir sofisticando ela com o tempo, revelando o poder aos poucos. Então acho que o Shanks, promovendo o filme Red, ironicamente, foi sim um vislumbre sobre o que vai ser esse futuro do haki do Rei Aura. Eu fiz um vídeo recentemente, saiu sábado, se vocês quiserem assistir, se aprofundar nessa questão. Eu dei uma analisada mais a fundo e eu acho que pode ser bem interessante pra tu em especial, meu querido João Luiz _RN. Caio Gonzalez, quem vai salvar o Kid? Ninguém, amigo, foi de base, pô. Muito obrigado por ter vindo, ter participado de One Piece. Tô zoando. Alguém deve salvar, pô. Ele deve se segurar em alguma madeira. O Shanks não vai matar o cara assim. Eu acho, né? Acho que não. E o Oda também não vai matar, então é isso. Edson Júnior _ fotografia. Depois do último episódio, qual o nível de Shebeck na opinião de vocês? Já que Garp e Roger se uniram pra vencer. Cara, essa é quente, porque se você for pensar, cara, Garp e Roger contra Shebeck, meu Deus, o que esse cara tinha de poder? Qual era a fruta dele, ou as habilidades, o haki? É insano. Eu acho mais insano ainda ele ter realmente sido apagado da história. Isso é uma parada tão recente, né? 38 anos atrás, pô, ninguém lembra, ninguém viu mais, ninguém fala. Cara, não sei, flashback vem aí, eu acho que a gente vai entender, porque o Garp é muito infinitamente roubado, e a gente sabe que o Roger também. John.Dragonito falou: além da vontade herdada, podem haver símbolos e ideais herdados também? Exemplo, o X no braço do Emmeth. É engraçado, né? Porque esse X lembra o X no chapéu do Chopper também. E claro, lembra o X que os Chapéus de Palha fizeram em promessa a Vivi, que eles iam se reunir eventualmente. Eu acho que a gente pode encontrar sim nesse X um símbolo que vai vir do Reino Antigo e que vai ser muito importante, vai ter uma mensagem maior por trás dele. O Joy Boy foi o primeiro pirata. A gente sabe que uma coisa clássica de piratas é caça ao tesouro. Afinal, One Piece, né? Por mais que seja uma série tão louca, extensa, insana e complexa, na verdade é uma grande caça ao tesouro, que é o tesouro do One Piece. E o X marca o lugar. Então, eu acredito que esse X que marca o lugar do tesouro, vai ser sim um símbolo que deve ser associado ao Joy Boy, que deve ser associado à pirataria. Afinal, o Joy Boy fundou a pirataria no mundo de One Piece.
e justamente por isso ele vai se perdurando durante as eras. A gente não pode esquecer que Nefertari de Vivi é uma herdeira de uma das personagens que vai ser a mais importante de toda a história. Então talvez ela tenha sim uma conexão com esse símbolo que passe pela promessa que ela fez com o chapéu de palha de fazer o X no braço. Então ver o X no braço do Emeth no passado, ver o X no chapéu do Chopper, eu acho que tudo vai estar conectado. E no final das contas, o X marca o lugar. Então fala galera, espero que eu sou o Derek. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve. Tamo juntasso nas respostinhas de palha. Espero que vocês tenham curtido, entretido, ter respondido o máximo possível. Só lembrando, lá no Instagram, te lanço um story, vocês mandam as perguntas, a gente lá responde. Fora isso, nada. Um beijo, um queijo, tamo junto. Alanzito sempre um craque na edição, obrigado por tudo, você é um monstro. É nóis e valeu! Pó de palha secreto, tá tendo uma obra, mas eu aprendi o timing. É só esperar os caras almoçar que eles param de martelar. Martela, martelam. O que mais? A Olimpíada tá rolando. Aí, na moral, eu sou uma pessoa assim. Pô, os juízes estão roubando o Brasil. Eu sempre fico assim, será que a gente tá sendo roubado? Agora, a Rebeca na trave, eu não manjo nada de ginástica artística. Mas fica aquela vontade, né? De, pô, ela merecia no mínimo um bronze. Eu acho que é isso. Mas ela, pô, ganhou da Simone Biles. E outra parada, eu queria falar com a Simone Biles e falar, pô, Simone, papo reto, me explica um bagulho. Deve ter perguntado já isso, né? Tipo, pô, tu viu que a Rebeca fez 14,100. A tua nota máxima é 16,400. Então, mesmo que tu não... É 16,400? Posso estar falando besteira, mas acho que o valor de escolar dela era 6,400. Então, mesmo que tu não mande tão bem, tu vai ganhar. Então por que você arrisca tudo? Biles 2 do caralho, a pulga atômica maluca, insana e tal, pá. Podendo arriscar justamente o que aconteceu, pô. Ela saiu do tatame 2 vezes, pisou com os 2 pés fora 2 vezes e só por isso perdeu por 0,33, tá ligado? Então vai virar pra ela e falar, porra, Simone, faz um salto conservador e ganha, tá ligado? Mas aí eu não manjo nada de ginástica artística. Ela vai virar e vai rir na minha cara e vai cuspir, vai falar, mano, pelo amor de Deus, mano, eu sou Simone Biles, o que você tá querendo me questionar sobre ginástica artística? E eu vou ter que aceitar, tá ligado? Porque eu não sou o Simone Biles. Eu sou simplesmente Derek Chapéu de Palha. Então é isso, galera. Um beijo, que valeu.